Unidade 3 de Orientação e Prática de Gestão da Educação em Ambientes Escolares e Não Escolares. Gestão da Educação em Ambientes Não Escolares, 1 da Unidade 3. Para apresentarmos inicialmente esta unidade a você, leitor, recorremos às contribuições de José Carlos Libânio, em sua obra de 2005, Pedagogia e Pedagogos para quê? O autor demonstra que a pedagogia investiga a natureza, investiga a finalidade, investiga as ações necessárias práticas educativas com o objetivo de propor a realização desses processos nos vários contextos em que essas práticas ocorrem. Assim, podemos afirmar que a pedagogia constitui um campo de conhecimento que possui um objeto, problemáticas, métodos próprios de investigação, configurando-se como ciência da educação. Partindo-se do pressuposto de que o pedagogo deve propiciar-se de um conceito mais ampliado de educação, Libânio 2005 afirma que as práticas educativas não se restringem à escola ou à família. Elas ocorrem em todos os contextos e todos os âmbitos da existência individual e social humana, de modo institucionalizado ou não, e sobre várias modalidades. Para esse autor, Libânio, dentre essas práticas, além da formal, ou seja, a institucionalizada, há as que acontecem de modo difuso, as disperso. São as que ocorrem nos processos de aquisição de saberes e modos de ação de maneira não intencional e não institucionalizada. Configurando a educação informal, há também as práticas educativas realizadas em instituições não convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e sistematização, tais como as que vocês verificam nas organizações profissionais, nos meios de comunicação, nas agências formativas para grupos sociais específicos, caracterizando a educação não formal. Portanto, abordar a questão da gestão da educação em ambientes não escolares no curso de pedagogia se faz necessário na medida em que esses processos constituem seu objeto de estudo, demarcando-lhe um campo próprio de investigação. Dizemos isso porque neste curso, especificamente, estudamos as práticas educativas buscando explicar suas finalidades, objetivos sociopolíticos e formas de intervenção pedagógica na educação. Página 2, unidade 3. A gestão da educação além dos muros da escola. A partir da década de 1970, com as dificuldades apresentadas por trabalhadores dentro das empresas, iniciou-se o processo de formação profissional, já que houve uma crescente automoção do processo de trabalho de novas tecnologias e a classe trabalhadora encontrava-se totalmente despreparada para o estágio do desenvolvimento industrial. As empresas começaram então a reclamar profissionalização dos trabalhadores para acompanhar as transformações tecnológicas. Com isso, os treinamentos começaram a ser desenvolvidos nas empresas com maior eficácia. A partir de então, a educação sofreu mudanças, deixando de ser restrita ao processo de ensino-aprendizagem escolar formal para formar o trabalhador viável naquele momento. Nesse contexto, faz-se necessário, meu amigo, compreender como se dá a gestão da educação em ambientes diversos à escola, pois empresas, em hospitais, em ONGs, em associações, em igrejas, eventos, emissoras de transmissão de rádio até TV e outras formam hoje um novo cenário de atuação do pedagogo que transpõe os muros da escola para prestar o seu serviço nesses locais, que eram espaços até então restritos a outros profissionais. Essa nova realidade quebra preconceitos e ideias de que o pedagogo está apto para exercer suas funções somente na sala de aula. Entende-se que onde houver prática educativa, haverá ação pedagógica. Considerando-se que o propósito desse texto é compreender a gestão da educação em ambientes não escolares, o que para muitos pode a princípio soar um tanto estranho, pois em geral tem-se uma visão reducionista de reduzir quanto ao campo de atuação do pedagogo, buscaremos mostrar que a educação está presente tanto em ambientes escolares quanto nos ambientes não escolares. Acreditamos que se houver esse estranhamento, é porque reza o senso comum que a atuação do pedagogo se dá apenas em ambientes educativos, em especial nas escolas. Isso acontece porque a maior parte dos formandos em pedagogia atua
em instituições escolares. Embora a escola seja o espaço privilegiado para a formação de pessoas, temos observado que, como instituição social e educativa, ela vem sendo questionada acerca de seu papel ante as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo contemporâneo. Segundo Libânio, 2012, elas decorrem, sobretudo, dos avanços tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção e desenvolvimento, da compreensão do papel do Estado, das modificações nele, no Estado operadas e das mudanças no sistema financeiro e também na organização do trabalho e nos hábitos de consumo de todo mundo. Esse conjunto de transformações, segundo os autores, está sendo chamado em geral de globalização. Por outro lado, tem se tornado cada vez mais evidente o fato de que, na sociedade global, a instituição escolar não é considerado o único meio, ou o meio mais eficiente e ágil da socialização do conhecimento técnico-científico, de desenvolvimento de habilidades cognitivas e de competências sociais requeridas para a vida prática. Não obstante, isso não significa o fim da escola como instituição social e educativa ou o início de um processo de descolarização da sociedade. Não. Isso indica antes o início de um processo de reestruturação dos sistemas educativos e da instituição tal como conhecemos. Nesses termos, concordamos com Libânio et al. 2003, para quem a escola de hoje precisa não apenas conviver com outras modalidades de educação não formal, informal e profissional, mas também articular-se, integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e qualificados para um novo tempo. Página 3 da unidade 3, Orientação e Prática de Gestão da Educação em Ambientes Escolares e Não Escolares. Por outro lado, sabemos que isso ainda não é uma realidade, não é verdade? Pois apesar dos esforços observados a partir das políticas públicas de educação no que tange a inclusão de todos os alunos, quer estejam na idade própria ou não na idade própria como EJA, no sistema de ensino, não temos observado resultados satisfatórios não, principalmente quando analisamos as exigências de mercado ou quando nos submetemos a testes internacionais, como é o caso do PISA. A PISA, gente, sabe o que é o PISA? O PISA é um programa internacional de avaliação comparada. PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos de idade, em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Apesar de os problemas com a qualidade de ensino não ser o objetivo principal de discussão deste texto, devem ser mencionados, pois há muitas críticas quanto ao fato de que as escolas não têm cumprido seu papel de formadora de capital humano, conforme as necessidades de mercado. Esse ponto de vista está fundamentado na premissa de que a escola deve atender às necessidades da sociedade com o objetivo de, primeiro, formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente em um contexto de avanço das tecnologias de produção, de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais, capital-trabalho e dos tipos de emprego, promover formação global que constitua um patamar para atender a necessidade de maior e melhor qualificação profissional e de preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-informacional, desenvolver conhecimentos, desenvolver capacidades, qualidades para o exercício autônomo e crítico da cidadania, formar cidadãos éticos e cidadãos solidários. Como se vê, são muitas exigências atribuídas à escola que, apesar dos esforços, não tem dado conta de todas. Neste contexto, questiona-se: quem perde com isso, hein? Entendemos que todos nós perdemos, pois os prejuízos são percebidos especialmente pelos egressos das redes públicas de educação básica que, em decorrência da baixa qualificação, entram problemas de inserção no mercado de trabalho. Sempre encontram problema quando eles vão no mercado de trabalho. Para que possamos compreender melhor esse assunto, recorre ao texto a seguir. Um estudo realizado em 2007 pelo Banco Mundial verificou que no Brasil a taxa de analfabetismo é de 13%. E o tempo médio que o brasileiro passa na sala de aula é de 5 anos.
Diante disso, indaga-se em um mercado cada vez mais competitivo, um mercado mais globalizado, como é o de hoje, como as empresas lidam com isso? E mais, o que fazer para minimizar o problema? Sabemos que a educação é responsabilidade do Estado, porém, em certa medida, o rumo foi perdido e as empresas sofrem diretamente a carência da educação no Brasil. O estudo sinaliza que o baixo nível de escolaridade da mão de obra impacta diretamente na produtividade das empresas. O trabalhador do século XXI precisa ter a capacidade de interpretar e ter raciocínio rápido, pois ele terá de lidar com tecnologia, procedimentos e também de normas. O mesmo estudo aponta que quase 30 milhões de trabalhadores com carteira assinada frequentaram até o ensino fundamental e com isso se acredita que a baixa escolaridade está devidamente ligada à taxa de desemprego no nosso Brasil brasileirão. Vale dizer que, há alguns anos, os processos de recrutamento eram mais simples, pois bastava um anúncio no jornal, uma placa na entrada da empresa e se contratava os primeiros candidatos. Atualmente, o candidato precisa ter um perfil diferente, pois terá de ser produtivo, trabalhar com segurança e, para isso, é necessário efetivamente saber ler e interpretar, e não apenas apresentar um certificado de conclusão do ensino fundamental. Portanto, buscando incrementar o processo de recrutamento de empregados, muitas empresas fazem testes de escolaridade que atestam se o candidato realmente sabe ler, sabe escrever e realizar operações matemáticas. O artigo mostra também que em um recente trabalho numa grande companhia brasileira, indagou-se as empresas parceiras quanto à escolaridade de seus empregados e o resultado apontado era de 50% da mão de obra que tinha o ensino médio completo. Porém, após os testes, com a instituição de ensino com todos que declararam ter o ensino médio, ficou constatado que os colaboradores que necessitavam voltar ao ensino fundamental eram 48%. Segundo os autores do texto, deve ficar evidente que apenas excluir esta mão de obra do mercado não é a solução mais correta. Nesta relação, fica claro que as empresas têm vagas, mas a mão de obra não é capacitada. Por isso, muitas empresas investem em programas de treinamentos internos, desempenhando um papel de educar e desenvolver a mão de obra dos seus trabalhadores. É um trabalho de responsabilidade social intenso, que muitas vezes representa um legado gasto com professores, estruturas e materiais. Por outro lado, o foco do negócio não pode ser perdido. Uma fábrica de carros existe para produzir carros, com menor custo e com alta produtividade, porém, se os empregados não tiverem um bom nível de escolaridade, o objetivo será mais difícil de ser atendido. É interessante buscar parcerias com instituições de ensino que existem no nosso Brasil brasileirão e desenvolver programas específicos para cada negócio, ajustando matriz e conteúdo. Nesse sentido, os ganhos dos investimentos feitos pelos empregadores na formação continuada de recursos humanos são mensuráveis, na medida em que a produtividade, página 5, orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares, a melhora e os índices de acidentes, as falhas, os erros operacionais vão diminuir. Ademais, sabemos que as empresas não investiram em programas educacionais se não acreditassem no retorno deste investimento. A melhor forma de justificar esses gastos, que por sua vez devem ser entendidos como investimento, é medindo como o processo de produção foi melhorado e qual foi o ganho da empresa. Estudos recentes mostram que, embora o número de analfabetos tenha diminuído de 2009 para 2011 no Brasil, o percentual de pessoas consideradas analfabetas funcionais permaneceu o mesmo no período. Segundo o CLICS 2012, 20,4% dos brasileiros. Estudos recentes mostram que, embora o número de analfabetos tenha diminuído de 2009 para 2011 no Brasil, o percentual de pessoas consideradas analfabetas funcionais permaneceu o mesmo no período. Segundo o CLICS 2012, 20,4% dos brasileiros com mais de 15 anos não conseguem participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária, sendo que esse é o mesmo índice observado em 2009 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cujos novos dados foram divulgados em 2012. Para calcular o analfabetismo funcional, o IBGE utiliza o número de pessoas com menos de 4 anos de estudo, pois são consideradas analfabetas funcionais as pessoas com menos de 4 anos de escolarização que não possuam as habilidades de leitura, escrita e cálculo para fazer face às necessidades da vida social e profissional dos novos tempos. Moreira, 2003. Cujos novos dados foram divulgados em 2012. Esse para calcular o analfabetismo funcional, tem analfabetismo funcional, o IBGE utiliza o número de pessoas com menos de 4 anos de estudo, pois são consideradas analfabetas funcionais pessoas com menos de 4 anos de escolarização que não possuem as habilidades de leitura, escrita e cálculo para fazer face às necessidades da vida social e profissional dos nossos tempos. Moreira, 2003. Esse é um mal do qual o Brasil não tem conseguido se curar. Para se ter uma ideia, em 2011, 30,5 milhões de brasileiros estavam nessa condição. A maioria desses analfabetos funcionais está no Norte e Nordeste, onde 25,3% e 30,9% da população faz parte desse grupo. Respectivamente, a região Sudeste é a que representa melhor cenário em relação ao índice, com 14,9% de analfabetos funcionais, seguida pelo Sul, de 15,7%, no Centro-Oeste, 18,2%. Para visualizar melhor a situação, apresentamos um gráfico do analfabetismo no Brasil, querida. Olha, o gráfico está aqui, qualquer coisa você pausa e dá uma olhadinha, tá, querida? Página 6 da unidade 3. Apesar das críticas de educadores e sociólogos, defendemos a tese de que o nível educacional está diretamente ligado à produtividade. Mas a educação no Brasil, conforme mencionado, ainda é um processo deficiente que precisa ser aprimorado. É preciso que ela se volte para as necessidades de jovens e adolescentes, bem como de adultos que não concluíram sequer o ensino fundamental e que precisam ter uma escolaridade mínima para ele trabalhar. Com isso, acreditamos que o papel das empresas neste processo pode ser muito significativo. A escassez de estudos sobre o assunto pode suscitar dúvidas sobre essa possibilidade, mas se for empreendida em uma pesquisa mais detalhada dos números de programas de qualificação das maiores empresas brasileiras, é provável que muitas secretárias de educação fiquem surpreendidas. Afinal de contas, o mercado de trabalho é muito dinâmico e as pessoas precisam adaptar-se a ele e ninguém sabe ao certo até quando este ciclo irá durar, nem quais serão as suas futuras demandas. O fato é que a educação é o motor do crescimento e do desenvolvimento e isso não pode ser ignorado. A educação popular, fundamentada no referencial teórico metodológico freiriano, realizada por meio de processos contínuos e permanentes de formação, possui a intencionalidade de transformar a realidade a partir do protagonismo dos sujeitos, gestão do conhecimento nos ambientes não escolares, com o surgimento da sociedade do conhecimento. As organizações passam por um processo de mudança cada vez mais rápido, demandando um aumento na capacitação profissional. Não obstante, tendo em vista o quadro observado nas instituições educacionais, é prudente dizer que essa demanda especializada, técnica, em muitos casos, não é encontrada em instituições de ensino tradicionais. Diante disso, surge a real necessidade de desenvolver multiplicadores do conhecimento técnico na organização. A necessidade de valorização da gestão do conhecimento, que em muitos casos culmina na criação de universidades corporativas que têm a missão de capacitar equipes de colaboradores usando ferramentas de treinamento e desenvolvimento humano, surgindo assim a figura do pedagogo empresarial. Página 7. Segundo Burlan, 2005, só recentemente as organizações perceberam a importância de gerenciar o conhecimento organizacional para que ele possa ser compartilhado pelos seus membros. Com isso, as empresas se tornam mais competitivas no mercado e, consequentemente, aumentam a sua rentabilidade. Nesses termos, entendemos que a aprendizagem organizacional é importante na medida em que se observa que a aquisição, a troca e a aplicação do conhecimento por toda a organização formam, segundo maio de 2003, o que é conhecido como a administração do conhecimento. Essa é uma parte essencial da cultura de uma organização de aprendizagem e, portanto, vital para o crescimento do capital humano. Considerando o exposto, cabem aqui
aqui alguns questionamentos. O que está por trás da gestão do conhecimento, hein? Qual é a sua concepção? Tomando como referência as contribuições de educadores, em especial do professor Paulo Freire, lá no ano de 2006, podemos afirmar que, tradicionalmente, a educação para a formação profissional foi compreendida como etapa de instrumentalização para o exercício da profissão. Na atualidade, esse paradigma, amplamente dominante, gerou outra visão que concebe a educação como um processo de construção com e para a autonomia, centrado em valores humanos, na formação do cidadão, na visão crítica e criativa de cada cidadão. Assim, a dinâmica do conhecimento é compreendida em seu sentido mais amplo e o educador como mediador desse processo. Trata-se de organizar a assimilação produtiva de um conjunto de instrumentos e conhecimentos que só poderão funcionar efetivamente com a mudança cultural. A transformação é de forma e de conteúdo. A relação ensino-aprendizagem é orientada, de certa forma, pela demanda, o que torna as pessoas sujeitos à sua própria formação. Não se trata mais de gerar o currículo adequado a partir de instâncias superiores, mas de corresponder às necessidades efetivas dos sujeitos e sua interação com o mundo. Trata-se de se associar o processo educacional de uma comunidade com o conjunto dos seus esforços de modernização, desenvolvimento, cidadania e humanização. O foco não é questionar o universo formal de conhecimentos, não, e sim de integrar ele com o processo real da transformação do cotidiano de todos os dias que os sujeitos demandam e onde vem sentido. Vão ver sentido e significado. Em outros termos, trata-se menos de oferecer um pacote fechado de informações e mais de colocar a educação a serviço de uma comunidade que moldará o universo de conhecimentos de que necessita, segundo os momentos e a dinâmica concreta do seu desenvolvimento. Em outra perspectiva, sabemos que a aprendizagem tem sido cada vez mais uma necessidade no interior das nossas empresas empresariais. Com isso, a gestão do conhecimento se faz cada vez mais necessária. Para ilustrar nosso pensamento, tomamos como exemplo uma pesquisa feita em 2004 pela E-Consulting Corporação, com executivos de 200 empresas sediadas no Brasil, nacionais e multinacionais. Essas empresas praticam a gestão do conhecimento e, com base na pesquisa, constatamos que elas usam preferencialmente o próprio conhecimento organizacional como principal fonte de conhecimento. Ou seja, as empresas reconhecem que o conhecimento necessário para mantê-las competitivas no mercado e melhorar significativamente o seu desempenho já se encontra em boa parte dentro de seu próprio ambiente. Página 8. Entanto, na maioria das vezes, esses conhecimentos são perdidos nos departamentos, depositados nos bancos de dados, sem nenhum gerenciamento. Burhan, 2005. Frente ao exposto, acreditamos que se faz cada vez mais necessário o gerenciamento e o compartilhamento do conhecimento nas empresas. De acordo com Maio 2003, partilhar informações traz por si só a inovação, gente, na medida em que as ideias são estimuladas por meio de interação entre as pessoas. A gestão sistemática do conhecimento, portanto, ajuda tanto na questão de lucratividade como na criação de novo capital humano, acrescenta o autor. Para compreender melhor o exposto, apresentamos a seguir algumas propostas acerca da gestão e compartilhamento do conhecimento, se é que podemos assim dizer, pois, em tese, a gestão já pressupõe o compartilhar. O sucesso e os benefícios na implementação da gestão de conhecimento em qualquer tipo de organização só são possíveis se a cultura organizacional for positiva em relação à geração, à partilha, à socialização e transferência de conhecimento. O que deveria ser compartilhado, hein? Segundo Maio 2003, ele disse que nós não precisamos ser bombardeados com novos conhecimentos adquiridos por um indivíduo todos os dias, não. Mesmo que isso fosse viável, né? Temos observado que os novos conhecimentos não são tantos assim, mas sim grande parte redundantes, pois observamos uma repetição exagerada, principalmente pelas diferentes mídias.
Nós precisamos de algum tipo de arquitetura para aquilo que realmente precisa ser compartilhado. Maio de 2003, pois os indivíduos acham o seu próprio modo de registrar ou até de relembrar o que é importante para eles. E cada grupo precisa fazer o mesmo. No nível da organização como um todo, deve haver relativamente pouco que seja de interesse para todo funcionário. Além de informação compartilhada sobre a infraestrutura e informações de empresa, no entanto, de acordo com o mesmo autor, as estruturas centrais, as competências e os processos da organização serão sustentados pelo que poderia ser chamado de ativos do conhecimento estratégico. Tais ativos deveriam, segundo o autor, estar sob a guarda e serem mantidos por pessoas indicadas, que são as pessoas que garantem que todos aqueles que utilizam saibam o que deveria ser compartilhado ou não para o benefício geral da nação. Essa pessoa seria, a nosso ver, o pedagogo empresarial, gente, pois entendemos que o pedagogo empresarial, ele carrega consigo, dentro dele, o conjunto de competências necessárias para fazer o compartilhamento dessas informações. Nosso ponto de vista é fundamentado em Libânio, 1990, que nos sinaliza que, sendo formado num campo de conhecimentos que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los, os cidadãos, para as tarefas da vida social, o pedagogo, além do estudo dos ramos próprios da pedagogia, como a teoria da educação, a didática, a organização e o planejamento escolar e a história da educação e da pedagogia, busca em outras ciências os conhecimentos teóricos e práticos que auxiliam no entendimento do seu objetivo. O seu objeto. O fenômeno educativo que, por sua vez, está presente tanto na escola quanto no ambiente corporativo, nas empresas. Afinal, a escola e a universidade não são espaços exclusivos para o fenômeno educativo, mas sim privilegiados. Ademais, o pedagogo tem em sua formação acadêmica toda uma bagagem necessária para transformar a prática educativa, onde quer que ele aconteça, em uma atividade intencional e eficaz. Ele pode, o pedagogo, orientar essa prática e criar um conjunto de condições metodológicas e organizativas para viabilizá-la, não só para alcançar objetivos organizacionais, mas, sobretudo, para as finalidades sociais e políticas da educação. Como ocorrerá o compartilhamento, hein? Maio de 2003 afirma que muitas iniciativas por parte da gestão do conhecimento têm sido conduzidas pelos Departamentos de Tecnologia da Informação, que é a TI, das empresas, e como resultado, algumas ferramentas eficazes têm sido desenvolvidas. As pessoas podem dar um perfil a seus interesses e programas especiais de busca vasculharão a internet diariamente à procura de itens importantes, os quais então aparecerão nas suas caixas postais, acrescenta o autor. A habilidade para encontrar informação e questionar ou discutir com os colegas tem crescido com muita rapidez. A tecnologia não é problema. Todavia, a tecnologia só pode trabalhar, segundo Maio de 2003, com o que lhe é dado, e só é útil à medida que é usada. Nesse contexto, observamos que muita gente acredita que os aspectos práticos do insumo dos sistemas de conhecimento e os procedimentos de acesso a eles são frustrantes e gastam tempo demais. Os internautas sabem quanto tempo se gasta para encontrar coisas bastante simples, apesar da crescente sofisticação das ferramentas de busca, já que eles competem com crescente volume de informação e conhecimento. Maio de 2003, se é que podemos chamar de conhecimento, né? Pois entendemos o conhecimento como algo que é construído e não pronto. De acordo com o autor, as organizações com experiência em gestão do conhecimento constataram a importância de facilitar as trocas face a face e as discussões eletrônicas online, mais do que contar com complexos bancos de dados de textos, relatórios, insumos de qualidade variável. A web e as ferramentas baseadas na consciência de grupo se tornam cada vez mais sofisticadas e, por que não difíceis, dizer fáceis de usar. Mas o seu aproveitamento está sempre sujeito à motivação das pessoas para se engajarem com elas? Do nosso ponto de vista, a noção de compartilhamento de ideias é algo maravilhoso, ainda mais no século que nós estamos vivendo agora, em que as informações correm desesperadamente. Temos observado com frequência que os meios de comunicação percorrem todo o mundo, levando e trazendo conhecimentos indispensáveis à nossa sociedade.
Sabe-se também que informações particulares são muitas vezes espalhadas de forma até criminosa? É verdade. A habilidade para encontrar informação e questionar ou discutir com os colegas tem crescido com rapidez. A tecnologia não é o problema. Todavia, a tecnologia pode trabalhar, segundo maio de 2003, com o que lhe é dado e só é útil à medida que é usada. Nesse contexto, observamos que muita gente acredita que os aspectos práticos do insumo dos sistemas de conhecimento e os procedimentos de acesso a eles são frustrantes e gastam tempo demais. Os internautas sabem quanto tempo se gasta para encontrar coisas bastante simples, apesar da crescente sofisticação das ferramentas de busca, já que eles competem com o crescimento do volume de informação e conhecimento. Maio 2003, se é que podemos chamar de conhecimento, pois entendemos o conhecimento como algo que é construído e não pronto. De acordo com o autor, as organizações com experiência em gestão do conhecimento constataram a importância de facilitar as trocas face a face e as discussões eletrônicas online, mais do que contar com complexos bancos de dados de textos, relatórios e insumos de qualidade variável. A web e as ferramentas baseadas na consciência de grupo se tornam cada vez mais sofisticadas e, por que não dizer, fáceis de usar. Mas o seu aproveitamento está sempre sujeito à motivação das pessoas para se engajarem com elas. Do nosso ponto de vista, a noção de compartilhamento de ideias é algo maravilhoso. Ainda mais no século em que nós estamos vivendo, em que as informações correm desesperadamente, temos observado com frequência que os meios de comunicação percorrem todo o mundo, levando e trazendo conhecimentos indispensáveis à nossa sociedade. Sabe-se também que informações particulares são muitas vezes espalhadas até de forma criminosa, mas isso não significa que o processo seja de todo ruim. Nesse contexto, fica evidente que as desconfianças nunca foram tão expressivas, pois pessoas invadem computadores alheios buscando senhas de banco, documentos sigilosos, fotos comprometedoras, entre outras coisas mais. O cuidado sempre é redobrado quando disponibilizamos algo particular nosso na web. A internet, como meio de comunicação, surgiu para facilitar a vida de muitas pessoas, mas também pode causar incômodo às pessoas. Quando pensamos no compartilhamento de informações por intermédio da internet, sabemos dos riscos, mas temos consciência do poder da ferramenta. Ademais, entendemos que o conhecimento compartilhado por meio da tecnologia da internet faz com que todos tenham acesso às mais variadas informações, o que descentraliza o poder sobre elas. Afinal de contas, esses dados se mantêm à nossa disposição e, quando necessário, os consultamos. Mas não basta apenas conhecermos um assunto. O importante é podermos compreendê-lo. Por que as pessoas deveriam participar do compartilhamento, hein? Não podemos negar que em certos momentos somos egoístas, não é verdade? E não gostamos muito de compartilhar nossas descobertas, não é mesmo? Pois temos receio de que alguém possa se apoderar das nossas descobertas. Se tudo o que conseguimos é tão difícil, por que então o indivíduo deveria oferecer seu conhecimento gratuitamente para os outros ou descobrir o que os outros fizeram? Segundo maio de 2003, pode haver inúmeras desculpas para não se fazer isso. Segundo o autor, um problema bastante real se refere ao tempo, pois alguns dos ambientes de gestão do conhecimento mais sofisticados provêm informações além do que as pessoas podem acessar. Mesmo que essas informações o façam com maior boa vontade, acessar todas as informações disponíveis e mantê-las atualizadas pode consumir muitas horas de cada semana da pessoa. O mesmo ocorre com o tempo que você consome para registrar e para compartilhar o conhecimento e a experiência à medida que são adquiridos. Há ainda barreiras mais profundas. As pessoas veem seu conhecimento como seu capital humano, pessoal, seu poder, e cedê-lo a outros e poderia representar uma perda inaceitável da segurança. Programas para capturar o conhecimento das pessoas em geral não funcionam bem. Maio de 2003. Muito melhor, segundo o autor, é permitir que a organização saiba quem possui a especialização e como manter contato com a pessoa certa. É provável que ajudar um colega tenha um caráter mais ameno do que ceder o conhecimento para todo um sistema, e além disso, muitas pessoas apreciam que outros estejam presentes para ouvir o que elas sabem. Isso constrói, segundo o autor,
não uma ameaça, mas uma autoestima. Elas também podem controlar o quanto estão dando. Pode também haver uma predisposição natural contra o acesso ao que os autores descobriram. Um desejo de aprender com os próprios erros ou realizar as coisas de sua própria maneira. Essas atitudes podem estar incrustadas tanto nos grupos como nos indivíduos. A questão a ser respondida é sempre: o que eu ganho com isso, hein? O acesso simples, o acesso restrito a conhecimentos realmente úteis talvez torne o trabalho mais fácil ou faça com que haja algum reconhecimento positivo pela aquisição e compartilhamento de conhecimentos novos. Pedagogia empresarial, atuação do pedagogo na empresa. Página 10, unidade 3. De acordo com Ribeiro 2008, a atuação do pedagogo na empresa caracteriza-se como uma das possibilidades de formação do pedagogo bastante recente, especialmente no contexto brasileiro. Tem seu surgimento vinculado à ideia da necessidade de formação de recursos humanos nas empresas. No entanto, segundo a autora, nem sempre as empresas preocupam-se com o desenvolvimento de seus recursos humanos, entendidos como fator principal do êxito empresarial. Essa preocupação surge como uma demanda, ao mesmo tempo, interna e também externa, para melhor desempenho e formação profissional, recebendo inclusive incentivos governamentais para sua operalização. Ribeiro 2008, conforme consta na Lei 6297 de 1975, mais especificamente em seus artigos 1º e 2º, cuja redação evidencia que as pessoas jurídicas poderão reduzir do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em projetos de formação profissional previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho. Artigo 2º, considera-se formação profissional, para os efeitos desta lei, as atividades realizadas em território nacional pelas pessoas jurídicas beneficiárias da dedução estabelecida no artigo 1º, que objetivam a preparação imediata para o trabalho de indivíduos menores ou maiores por meio de aprendizagem metódica da qualificação profissional e do aperfeiçoamento e especialização técnica em todos os níveis. Brasil, 1975. Notamos, portanto, que os pedagogos, a partir do exposto na lei supracitada, que é a lei 90... me perdi aqui na lei, tá? 6297 de 1975, passaram a ganhar espaço nas empresas como alguém que atua na área de desenvolvimento de recursos humanos, especificamente em treinamento de pessoal, ou seja, os agentes responsáveis pela formação de mão de obra para o atendimento das especificidades da organização. Nesses termos, fica evidente que um dos propósitos da pedagogia empresarial é o de qualificar todo o pessoal da organização dessa empresa nas áreas administrativa, operacional, gerencial, elevando a qualidade e a produtividade organizacionais. Ferreira, 1985, Apud Ribeiro, 2008. Ao analisarmos o exposto, fica evidente que a atuação do pedagogo na empresa tem como pressupostos principais a filosofia e a política de recursos humanos, adotados pelas organizações. Portanto, exclui do imaginário comum a concepção de que o treinamento tem um fim em si mesmo, ou que a postura a adotar na empresa é a mesma a ser adotada na escola. Então, a atuação do pedagogo na empresa produz e difunde o conhecimento, pois esse profissional exerce seu papel de educador na empresa. Ademais, acreditamos que a maneira de o pedagogo atuar na empresa deve buscar modificar o comportamento dos trabalhadores, de modo que os trabalhadores melhorem tanto suas qualidades no desempenho profissional como no desempenho pessoal. Com isso, a atuação do pedagogo empresarial está aberta, já que é ampla, extrapola a aplicação de técnicas que visam estabelecer políticas educacionais de contexto escolar. Compartilhamos o pensamento de Ribeiro 2008, para quem o impacto nas transformações da sociedade nas organizações possibilita constatar o destaque dado a pontos como competências necessárias ao profissional moderno, espírito de liderança, orientado para o cliente e para os resultados. Paramos na página 12 e até daqui a pouco.